Olá, no programa de hoje os embates entre Elon Musk e a justiça brasileira. A plataforma X está com funcionamento suspenso no Brasil há 2 semanas. O bilionário australiano, dono da plataforma, descumpriu a determinação do ministro Alexandre de Moraes ao não indicar um representante legal no país. A suspensão foi referendada pela primeira turma do Supremo, mas outras ações ligadas ao caso ainda devem ir ao plenário do tribunal. Como a polêmica se insere no contexto político brasileiro e nas estratégias globais de Musk, as reações institucionais e o futuro da discussão sobre regulação das redes. Eu converso com o professor de Política Internacional da UFMG, Davison Belém Lopes. Bem-vindo ao Mundo Político mais uma vez, Davison. Um prazer recebê-lo de volta ao programa. Uma alegria sempre estar na presença de você, Marco, e da tua audiência. Davison, as pressões sobre o X já tinham se intensificado há alguns meses, quando o ministro Alexandre de Moraes incluiu Elon Musk como investigado no inquérito que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas no país. E a recente decisão de suspensão da plataforma veio após sucessivos descumprimentos de determinações do STF. Havia, a seu ver, outro caminho para o judiciário brasileiro que não fosse um endurecimento nesse embate, ou o remédio pode ter sido extremo demais? De fato, você bem trouxe o contexto, é um processo já de longo prazo. Esses enfrentamentos entre o STF, sobretudo aí na figura, na pessoa de Alexandre de Moraes, ministro, e o dono da plataforma X, o Elon Musk, vem de algum tempo e tem uma conexão com, por exemplo, as investigações sobre difusão de fake news. Então, assim, é uma história que tem uma cauda longa. E, neste momento, a gente assistiu à suspensão da plataforma, que era utilizada por aproximadamente 20 milhões de brasileiros, ou seja, afetou muita gente essa suspensão. Mas me parece que, dado o desenrolar dessa história, essa espiral, não é, que foi crescendo, no momento eu não consigo vislumbrar outro caminho para o STF que não fosse implementar esse tipo de punição, esse tipo de decisão, uma vez que a lei brasileira há que prevalecer, não é? Então, assim, era de fato um dilema muito sério para o STF neste momento. A decisão inicialmente tomada por Alexandre de Moraes e depois referendada por 5 ministros do Supremo, ela me parecia ser o único caminho, dado o histórico da disputa, não é? Não havia outro caminho depois de Elon Musk ter se negado a cumprir ordens judiciais, senão uma sanção, não é? E a aplicação dessa sanção era o passo próximo que foi dado. Mas isso não é trivial, é importante dizer. Não é algo que seja desejável, é um estado de coisas muito ruim, que gera muitos efeitos colaterais, mas é um passo extremo, não é? É um passo extremo dado o desenrolar do caso ao longo dos últimos meses e anos. Falando em efeitos colaterais, vieram reações negativas de setores da sociedade que veem riscos à liberdade de expressão, também da oposição ao governo Lula, e até ações no próprio STF que questionam o mérito e a proporcionalidade das sanções. São questões que já estavam, de certa forma, precificadas, será, pelo ministro e pelo próprio tribunal? Essa é uma pergunta boa, porque, essencialmente, na essência, a quintessência da decisão me parecia um tanto quanto inevitável da perspectiva do STF, como eu já disse na resposta à pergunta anterior. Mas é claro que a maneira de fazê-lo, ela pode variar e poderia ter sido diferente do que foi, não é? E aí vem a discussão sobre proporcionalidade. A forma como Alexandre de Moraes resolveu lidar com a situação, ela trouxe não apenas a suspensão, mas ela previu, por exemplo, punições para os usuários individuais que ousassem utilizar a plataforma por subterfúgios,
como o VPN, não é? Essa multa ferramenta de 50 mil reais, né? permite, exatamente, não é? O indivíduo ele até pode fazê-lo, desde que ele aceite o risco de incorrer nesse tipo de sanção punitiva, né? Tem que pagar 50 mil reais se for pego. A prescrição, enfim, é essa. E isso pode ser entendido como um gesto extremo do ministro, não é? Então, acho que a discussão ela fica mais no detalhe, neste momento, na forma como se vai regulamentar esse acesso à plataforma, mas eu insisto, do ponto de vista do espírito da decisão, me parecia inevitável. E não dá para confundir, Marco, eu acho que esse é o ponto essencial aqui também. O tipo de regulação, o tipo de postura, no caso brasileiro, não é? Que é aceitável aqui com o tipo de visão de mundo que existe em outras partes do planeta, no hemisfério norte, nos Estados Unidos da América. São visões diferentes sobre os papéis que cabem ao Estado, os papéis que cabem à Suprema Corte. Eu acho que não dá para a gente confundir os quadros mentais, os quadros normativos. No Brasil, esse tipo de decisão parece muito mais razoável, tem muito mais cabimento do que teria na Inglaterra, nos Estados Unidos, por exemplo, dada a nossa embocadura republicana comparado com o tipo de visão de mundo mais liberal que os anglo-saxões especialmente têm. Então, essa diferença de cultura jurídica é fundamental para se entender o encaminhamento que se deu no Brasil e o tipo de choque que ele gera em outras partes do mundo. Falando de diferença de cultura, né, que me faz também aqui puxar a diferença de postura do próprio Musk, né, em relação a outros países, onde também ali foram impostas algumas determinações ao X e ele cumpriu, talvez movido por interesses econômicos, enfim. Mas é uma postura, no Brasil, claramente mais afrontosa. Como é que você lê esse posicionamento dele? É um ótimo ponto. O Musk, por exemplo, com seu conglomerado de empresas, afinal de contas, ele é dono de várias marcas em vários segmentos de indústria. Ele tem negócios na China, por exemplo, República Popular da China, que sabidamente controla o acesso dos indivíduos às plataformas, redes sociais e outros tipos de sites. E o Musk não vê tanto problema assim na China, ou seja, ele faz vista grossa para uma série de regulações que Pequim impõe sobre os usuários, sobre as empresas. Para ele isso não é um problema, ou pelo menos não é na extensão em que é no caso brasileiro. No Brasil, ele transforma a situação em um grande cavalo de batalha e usa, inclusive, o próprio X, o site agora suspenso no Brasil, para fazer propaganda de certas visões, de certos conteúdos. Não é? Ele utiliza a sua plataforma para veicular a sua perspectiva sobre a situação que se passa agora, né, entre o governo brasileiro, sobretudo o judiciário brasileiro, e o X. Né? Então é muito diferente a forma como ele, Musk, trata diferentes casos em diferentes partes do mundo, e isso é instigante. Não é? Por que no Brasil o tratamento ele é tão duro? Não é? Por que há esse empenho todo do dono do X em denunciar as regras brasileiras, em denunciar a democracia brasileira? Por que ele não tem o mesmo rigor com outras localidades, outros países ao redor do mundo? Não saberia te responder precisamente, mas que há diferenças nítidas, é claro que há. Mas pode ser especialmente questões econômicas? Possivelmente. É a ilação que é mais recorrente. Haveria interesses do Musk, como eu disse, é dono de grande conglomerado de indústrias, não é? Ele chega a vários setores da economia. É possível que haja nesse cálculo do Musk uma contabilidade aí, econômica, evidentemente, na medida em que, se ele consegue fazer os seus negócios prosperar, os negócios prosperarem em determinadas partes do mundo,
talvez seja mais conveniente para ele, talvez, se omitir em relação a eventuais agressões à liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdades individuais e civis de um modo amplo, não é? Parece bastante seletiva a forma como ele se apropria dessa bandeira, para ser claro aqui. E não sei exatamente o que se passou no Brasil. Não Ele sei se por torna quê. um player geopolítico talvez até mais importante que determinadas nações? Não há dúvida, não é? Já há, por exemplo, notícias na imprensa de que a fortuna de Musk pode chegar à casa de 1 trilhão em algum momento futuro. Ora, há várias economias do G20 que não chegam a essa cifra de 1 trilhão de dólares, não é? São poucas economias no mundo que têm esse PIB de 1 trilhão. Então, nessa magnitude, é evidente que qualquer ação desse player individual, o Elon Musk, pode ter impactos enormes, maiores do que de vários países do mundo, não tenha dúvida. Ele sozinho consegue infligir danos, ele consegue alavancar processos, de fato um ator para ser observado com muita atenção. No Brasil, o que falta a ele em termos de poder? O que falta ao país Brasil? Ao Musk, o que não, falta ao Musk no Brasil. Eu imagino, e aí, novamente, eu vou para o campo das cogitações, que ele não tenha conseguido avançar com seus interesses econômicos, não é? Eu não sei precisar qual que é a trava, qual que é a barreira exatamente. Há muita especulação a esse respeito, eu prefiro não entrar nesse campo. Porque você sabe, ele tem, por exemplo, negócios com os carros elétricos. Uma grande marca desse grupo Musk, é a Tesla, que é pioneira e que tem muitos investimentos mundo afora. No Brasil, a Tesla vem perdendo espaço para as marcas chinesas. Então, por exemplo, esse é um ponto de fricção. E tem outros tantos, não é? Starlink, que está associada a telecomunicações, é outra empresa que tem negócios importantes no nosso país. Então é difícil especular o que é justamente o que gera, o fator gerador do desconforto do Elon Musk. Mas que certamente está além da questão meramente moral, valorativa, isso ninguém tem dúvida, né? Acho que ninguém pode ter dúvida sobre isso. Queria voltar a falar com você, Davison, sobre a situação do ministro Moraes. Senadores e deputados federais da oposição subiram o tom a favor do impeachment do ministro, dizem até que vão passar a obstruir a pauta do Congresso para pressionarem nesse sentido. Nas manifestações bolsonaristas desse fim de semana, no 7 de setembro, essa também era uma pauta ali presente. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aparentemente não parece disposto a aceitar. Essa tensão ainda pode escalar? Olha, Marco, eu não apostaria nisso, não. Assim, o Rodrigo Pacheco, senador pelo Estado de Minas Gerais, presidente do Senado e presidente do Poder Legislativo brasileiro, ele tem um termômetro político, ele tem uma noção, né, da casa que ele preside, do Congresso brasileiro. Eu apostaria no faro do Rodrigo para isso. Não é? Eu acho que é uma forma de a gente se guiar nessa história. Para onde que os políticos mais tarimbados, mais experientes, mais ranqueados, para onde que eles estão rumando? Isso é para dizer que não me parece haver clima para qualquer coisa parecida com o impeachment de um ministro do Supremo. As ruas também não têm mostrado, do lado bolsonarista, tanta pujança assim. Essa manifestação do 7 de setembro recente foi notadamente menos potente do que em outros tempos, não é? Parece ter hipotrofiado, perdido força em relação a outros momentos, até momentos recentes. Em relação às manifestações de fevereiro, por exemplo, houve claramente um esvaziamento. Então, eu não apostaria que pelo menos a julgar pelo que há agora, não é? Pelas circunstâncias do momento, eu não apostaria num impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não colocaria nem um tostão furado nessa hipótese. Vamos ter mais desdobramentos, né, do caso
aí relacionado ao X também no Supremo, né, com ações que foram apresentadas. A decisão de Moraes se baseia ali no Código Civil, né, que determina ali que as empresas que operam no Brasil precisam nomear representantes em território nacional. Tem uma ação do Partido Novo questionando o mérito dessa decisão e também uma outra ação da OAB que questiona a questão da multa, né, que você já tocou aqui na nossa conversa. A relatoria dessas duas ações está com o ministro Nunes Marques. Isso confere algum grau de imprevisibilidade a ambas no plenário do Supremo? Olha, o Nunes Marques é conhecido por seu tino político, por assim dizer, não é? Ele talvez não seja um notável do ponto de vista jurídico, do aspecto mais acadêmico, estritamente, não é. Mas ele tem as suas conexões com o Congresso, ele tem uma leitura de política, e acho que isso não se pode negar a ele. Eu duvido muito de que ele compraria esse tipo de disputa num cenário como o atual. Eu acho que a tendência aí é que ele remeta para o plenário, ou algo que vá diluir a sua responsabilidade. Não é? Ele não vai encampar o bolsonarismo, ele não vai seguir uma linha autoral nessa história, e eu não apostaria também nisso, não. Realmente não me parece que essa seja uma fonte de imprevisibilidade. Esse não é o ponto, né, de disrupção eventual. Eu realmente não acho que seja. Mas pode acontecer outra coisa, né? Mas neste momento, a minha tendência é acreditar em certa coesão e unidade do Supremo para os enfrentamentos políticos que vêm pela frente. É bem possível, Marco, que essa batalha vá longe ainda, que as partes não parecem ter ânimo de ceder, nem Musk e nem o STF na pessoa, na figura de Alexandre de Moraes, sobretudo. Então eu vejo uma longa batalha pela frente. Aproveitando esse ponto que você traz, queria uma reflexão sua mais de fundo, né, sobre a atuação mais ampla das Big Techs, o quanto elas de fato podem ameaçar democracias, né, tendo poderes iguais ou maiores que o Estado. Essa é uma grande questão. Mais cedo na nossa conversa eu mencionei as diferentes culturas políticas e jurídicas que existem mundo afora. Com muita frequência a gente escuta a referência à tal da primeira emenda, né, da Constituição dos Estados Unidos da América, que foi uma emenda à Constituição que aconteceu lá no fim do século XVIII, 1791, para impedir qualquer forma de cerceamento à liberdade de expressão. Essa ideia tem sido mobilizada com muita frequência pelas Big Techs, pelas grandes plataformas tecnológicas do mundo contemporâneo, para justificar, inclusive, os seus avanços sobre liberdades individuais, para justificar alguns empreendimentos econômicos de grande escala. Essa ideia vem sendo instrumentalizada de uma forma muito hábil por essas grandes empresas, mesmo que às expensas da democracia, mesmo que vindo a cercear a liberdade política, não é? A liberdade, por exemplo, para votar em um projeto político e ver esse projeto político ser implementado. Então, eu acho que essa é a grande questão para as décadas por vir. A regulação de Big Techs, né, numa proporção, numa dose que, de fato, não implique prejuízos para todos os atores envolvidos. Então, é a história da dose, não é? Não pode virar, o remédio não pode virar veneno. Então, essa é a grande dificuldade que nossa geração vai ter no porvir. É uma grande questão, não é? A liberdade de expressão, ela pode, se entendida numa chave ampla demais, ela pode conflitar com liberdades políticas, sociais, culturais, e achar a dosagem aí é o segredo. Sobre dosagem, o PL, né, do 2630, chamado PL das Fake News, chegou
a estar no ano passado ali em vias de ser votado no Congresso, mas acabou sendo engavetado, inclusive após pressões intensas das próprias Big Techs nos bastidores. Mais recentemente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, criou um grupo de trabalho para discutir outro texto. O que esperar dos próximos passos? Será que essa missão legislativa chega ao fim algum dia? Difícil, né? Sua pergunta, de fato, é difícil, porque há muitos vetores contraditórios nessa história. Ou seja, há pressões em várias direções. Tem muita gente fazendo força. E quando isso acontece, de fato, tem uma certa tendência à inércia, né? Porque os vetores se anulam, se bloqueiam. Eu tenho achado difícil enxergar o fim dessa história. Tá? Assim, de fato, embora haja grupos muito engajados, não é, e organizados dentro do Congresso, com lobby organizado, ou para avançar ou para fazer barrar, né, qualquer forma de regulamentação, se equivalem. Essa é a minha sensação. Né? Então, eu não entendo que a gente vá conseguir qualquer forma de regulação no curto prazo. Não é? As pistas que estão aí, os indícios, não me mostram o fim dessa história, não. Eu não consigo te dar uma resposta melhor do que essa. Então, vamos aproveitar a sua presença, Davison, para tocar também sobre outros assuntos que movimentaram o noticiário político nos últimos dias. Um deles, né, movimentou também as redes sociais, as denúncias de assédio sexual contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que acabaram culminando na sua demissão. Um episódio que abala o governo, né, e também as forças de esquerda, está sendo também muito explorado pela direita. Que saldo que fica, né, para as lutas antirracista e das mulheres no Brasil? Essa história é uma tragédia, né? De vários pontos de vista. É um problema para o governo. Uma história que, aparentemente, se os relatos que vieram à tona até o momento forem verdadeiros, e aparentemente são, assim, probabilisticamente, né? Tudo leva a crer que há verdade nesses relatos. Isso é muito ruim, muito triste. Isso, de fato, impõe uma nódoa, uma mancha, não é, no governo atual. Isso gera uma sombra para a pauta de direitos humanos e cidadania. Você bem disse aí que a direita, a extrema direita especialmente, tem usado esse episódio explorado eleitoralmente. A gente está em ano eleitoral, politicamente, e para o governo fica um saldo muito ruim desse episódio. Acho que Lula fez o que tinha de fazer. Depois que toda a história vem à tona, a demissão era o único caminho a ser tomado, e ele tomou essa decisão dura, e a ver o que vai ser a recomposição do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, porque há essa dúvida também, o que vai ficar, não é? Tem inclusive mineiras cotadas nesse momento, né, para ocupar o cargo. Fala-se na deputada estadual Macaé Evaristo, a ministra substituta do TSE, Edilene Lobo, são mineiras que aparecem aí no noticiário, né, cotadas. Esse é um ponto interessante também, e eu quero até me alongar um pouco nisso. Porque, sendo o segundo colégio eleitoral da federação, Minas Gerais parece subrepresentada na esplanada dos ministérios. Há uma inspiração naturalmente política nessa cogitação de nomes, não é? Note que as cotadas, além de mulheres negras, mulheres notáveis, elas são mineiras, né? São de Minas Gerais, têm vínculos com o Partido dos Trabalhadores. E o PT mineiro não tem, hoje, ninguém chefiando um ministério em Brasília. Então, esse é um elemento importante. A gente que é daqui, de Minas Gerais, escuta isso, o tempo todo, que Minas não tem sido tratada da forma devida pela presidência da República. Lula não veio aqui, se não me engano, em 2023, ele não chegou a pisar Minas Gerais, veio em 2024. E agora parece ser um ajuste nesse sentido.
de modo a dotar Minas Gerais de maior representatividade, e o PT mineiro em particular, não é? Mas também, evidentemente, a ideia de ter uma mulher negra é muito importante, para também, enfim, se operar de forma não só simbólica, mas para trazer quem tenha legitimidade e expertise. Eu acho que esses nomes cogitados, eles cumprem todos os requisitos, não é? A gente está falando de gente que tem conhecimento, que tem representatividade, que tem legitimidade técnica, política, e que ajuda a equilibrar esse desequilíbrio entre as unidades de federação. Minas Gerais buscando mais espaço no governo federal. Para encerrar nossa conversa, um último assunto, né, também ganhou holofotes no fim de semana, a decisão do regime de Nicolás Maduro na Venezuela de revogar a autorização que permitiu que o Brasil assumisse a embaixada argentina naquele país. A informação de momento é que a diplomacia brasileira tenta ganhar tempo, estabelecer ali um entendimento para que um novo governo assuma o local. A posição do Brasil, Davison, como liderança regional e pretenso intermediador ali da crise da Venezuela, fica arranhada? Marco, eu até gosto da condução brasileira desde o início dessa crise, e a gente tem que lembrar de tudo que o Brasil tenta fazer em 2023, os acordos de Barbados, a tentativa de restituir a democracia, não é, na Venezuela, voltar com uma democracia funcional para aquele país. O Brasil tenta se mover nesse sentido diplomático para reabilitar a Venezuela, trazer a Venezuela para o concerto das nações sul-americanas. O Brasil, inclusive, fez uma reunião e o presidente incumbente, Nicolás Maduro, foi convidado a vir a Brasília. O Brasil se esforçou para tentar recuperar a Venezuela. O problema é que é necessário também contar com outros fatores aí, não é? É necessário que o presidente Maduro ele colabore nesse sentido e parece que ele não se ajuda muito no sentido de, enfim, promover uma Venezuela democrática, uma Venezuela que possa ser reintegrada à América do Sul. O Brasil, então, se viu nessa armadilha porque se envolveu muito para tentar trazer a Venezuela e as coisas não andaram como se imaginava, como Itamaraty projetava, como a presidência da República projetava. Daqui para frente, a situação parece ficar difícil. E por quê? Porque Nicolás Maduro parece ter se dado conta de que ele não precisa da América do Sul e ele pode perfeitamente, e cada vez de forma mais autárquica, de forma mais autocrática, ele pode conduzir os assuntos domésticos da Venezuela, se apoiando em alianças com a China, com a Rússia. Então, o prognóstico não é bom. Efetivamente, o Brasil não tem condição, não tem meios para fazer mais pressão do que já fez, e acho que ninguém tem. Os Estados Unidos não têm, né, para falar da maior potência do mundo. A tendência parece ser, se nada mais acontecer, a de um encastelamento cada vez maior desse governo venezuelano, não é? E o Brasil, nesse caso, parece de mãos, pés atados, sem conseguir fazer muito mais do que já fez. Fez uma aposta e a aposta não vai se pagar, aparentemente. Vamos seguir acompanhando. Muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, Davison. Uma honra, uma alegria. Eu conversei com Davison Belém Lopes, professor de Política Internacional da UFMG. Falamos sobre os interesses em jogo nos embates entre o bilionário Elon Musk, dono da plataforma X, e a justiça brasileira. Os elementos que influenciam posicionamentos políticos e institucionais no caso e os impactos na discussão da regulação das redes. Esse foi o tema principal da nossa conversa, que tratou ainda de outros destaques do noticiário político. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.